Nós estamos nos aproximando do final do ano e sempre dá aquela sensação de próximo ao final do ano, da máquina desacelerando, da ideia de fazer um balanço. É claro que ainda temos semanas pela frente, o governo de fato não para, mas sempre é oportuno nós darmos um minutinho para fazermos alguma reflexão quanto ao que passou e quanto ao que queremos fazer daqui em diante. E um dos pontos que nós precisamos necessariamente considerar é o combate à corrupção, né? Naquela linha, como foi colocado pelo ministro Fux, de não esquecer, né, essa data, não para lembrar do combate à corrupção, mas sim para nós nunca nos esquecermos. E, em particular, aqui dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse é um dos nossos objetivos fundamentais. Nós temos vários compromissos aqui, várias áreas dentro do Ministério da Justiça, consumidor, imigração, drogas, combate ao crime organizado, combate à criminalidade violenta, mas eu diria que talvez esteja aqui no topo das nossas prioridades o combate à corrupção, por tudo que isso representa, por tudo que esse crime representa de mal e por tudo que o combate à corrupção representa de positivo. Então, muito pertinente que nós possamos fazer essas reflexões no presente dia. Eu sempre falo sobre a corrupção e a gente tem uma noção de achar que a corrupção é puramente um crime econômico, que é um problema econômico, né, que é uma troca de riqueza indevida entre um agente público e um agente privado. O agente público recebe uma vantagem indevida, normalmente uma vantagem financeira, um suborno monetário, grande ou pequeno, e em contrapartida oferece algo para normalmente um agente privado, pode ser também um outro agente público, mas pratica ali um desvio de função, uma corrupção imprópria, ou eventualmente até pratica um ato que deveria praticar sem aquele suborno, uma corrupção imprópria. E nós tendemos a ver essa questão num ponto de vista puramente de uma troca de riqueza indevida. De uma outra perspectiva, como até foi colocado ali pelo ministro Wagner Rosário, e esse exemplo é bem interessante, a corrupção como algo que compromete o nosso bem-estar, compromete o nosso desenvolvimento econômico. As duas cidades de Nogales, né, separadas na fronteira México e nos Estados Unidos, uma Nogales nos Estados Unidos próspera, porque tem instituições fortes, uma Nogales pobre, do lado mexicano, porque tem instituições fracas. A denotar que não é uma questão de clima, que não é uma questão de origem cultural ou uma questão relativa ao perfil da população, sim, mais uma questão relativa às instituições. E não é possível construir instituições fortes sem, ou melhor, não é possível construir instituições fortes com um quadro de corrupção. Então nós tendemos também muitas vezes a ver a corrupção como um mal que compromete as nossas oportunidades como país, né? Para os indivíduos que moram no país, mas também no país, compromete o nosso desenvolvimento econômico. O custo da corrupção, todos esses subornos que nós descobrimos nesses casos criminais no passado, normalmente transferidos aí as despesas aos cofres públicos. O setor privado paga o suborno e se reembolsa através de contratos, muitas vezes, superfaturados, superdimensionados, ou de alguma maneira ele busca recuperar aqueles valores, de alguma forma, às expensas dos cofres públicos. Então, nós tendemos a ver a corrupção nessas perspectivas, mais de riqueza, mais de economia, mas ela tem uma outra perspectiva que é importante nós não nos esquecermos. Acima de tudo, o crime de corrupção é um crime contra a confiança. Ele atinge a confiança. O cidadão
tem no agente público, ele deposita no agente público, aquele que assume esse cargo, seja um cargo por concurso, ou seja um cargo através de uma eleição, ele deposita no servidor, no agente, aquela confiança de que o servidor, de que o representante vai fazer a coisa certa, vai perseguir o interesse público. Afinal, ele não foi eleito, ou ele não assumiu esse cargo público para perseguir interesses próprios. Ele não está ali para defender interesses especiais de algum setor específico econômico. Ele está ali, acima de tudo, para defender o bem-estar público, para defender o interesse público. É claro que, dentro de uma democracia plural, sempre pode haver alguma divergência no que vem a ser o interesse público, no que pode ser a medida mais consistente com a maximização do bem-estar público, a maximização do bem-estar de todos, o atendimento do interesse público. Mas se parte desse pressuposto, essa é a confiança depositada no cidadão comum, no servidor ou no seu representante. E a corrupção, ela mina basicamente essa confiança, né? Dificultando a construção de instituições sólidas. Quando há essa quebra de confiança, e se essa quebra de confiança for disseminada, o que nós temos aqui é um abalo da credibilidade e da própria legitimidade das instituições. Foi isso que aconteceu no passado, um nível de corrupção tão disseminado que acabou afetando a própria estabilidade de regimes de governos anteriores. Então, a corrupção, mais do que um crime econômico, mais do que a sua dimensão econômica, ela tem essa dimensão específica de que, em determinado nível, ou melhor, ela sempre abala a confiança, né? Quando a corrupção é individual. Mas quando a corrupção é disseminada, ela abala essa confiança que o cidadão deposita no agente público de uma maneira mais disseminada, de uma maneira mais profunda, o que, em um último nível, pode comprometer até mesmo a confiança no regime democrático. Por isso, talvez mais do que tudo, a corrupção afeta a nossa capacidade como nação, como povo, de autodeterminação. Ela vulnera a confiança que o governado deve ter em relação aos governantes. Se há uma percepção de que o governante não persegue o bem comum, que ele não persegue o interesse público, que ele trapaceia a fim de enriquecer ou de proteger interesses especiais, a autodeterminação, que é fundamental para a democracia, que é o mote da própria democracia, o governo do povo, para o povo e pelo povo, ele fica severamente comprometido. Não existe nesse quadro outra alternativa, especialmente para nós aqui, que queremos nos firmar como uma nação próspera, como uma nação democrática, como uma nação plural e como uma nação que persegue o governo de leis e não o governo dos interesses especiais, como uma nação que persegue o Estado de Direito, que persegue o império da lei. Não existe outra alternativa senão um combate firme e determinado contra a corrupção. Como isso pode ser feito? Há várias perspectivas. Primeiro, a necessidade de cada agente público assumir um compromisso severo em relação à condução legal e ética de suas ações. Aí porque nós temos códigos de ética, regras, medidas que nós buscamos seguir, daí porque nós fizemos a nossa campanha Faça a Coisa Certa Sempre, no início deste ano, que não é para ser um lema vazio, mas o compromisso específico desse ministério, e aqui falando especificamente para o nosso público interno, não é?
Se nós somos o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, esse para nós é um dever fundamental. Se nenhum setor do governo pode haver qualquer espécie de problema de desvio ético, mas para nós esse compromisso faz parte da nossa razão de ser, aquilo que chama razão de être, é o nosso compromisso fundamental. E aí, sempre oportuno nós lembrarmos o nosso mote fundamental: faça a coisa certa, pelos motivos certos, do jeito certo. É isso que nós temos que fazer. Numa outra perspectiva, os nossos controles têm que funcionar. Nós temos um controle interno, nós temos um controle externo por parte do TCU, nós temos também o controle dentro do âmbito do governo da CGU, do Ministério da Transparência. Esse controle também é significativo para a identificação de eventuais desvios de corrupção dentro do setor público. Nós temos que perseguir ser virtuosos, exercendo o nosso autocontrole, mas, por outro lado, nós também temos que fortalecer os mecanismos de controle. Nós não podemos confiar apenas em nossas virtudes ou que nós somos todos virtuosos. Nós precisamos ter esses controles, e esses controles têm que ser efetivos. Não podem ser controles meramente formais, que por vezes são controles que até, vamos dizer, atrapalham a condução, a boa realização, a ação efetiva por parte do governo, mas na prática não trazem identificação real de malfeitos. Nós podemos fazer uma crítica olhando para o passado. Todos esses escândalos de corrupção, por exemplo, que foram revelados no âmbito da Operação Lava Jato, nada disso foi detectado por controles internos ou mesmo pelo controle administrativo externo do TCU. E eles já existiam. Os controles têm que ser reais, têm que ser efetivos, e nós precisamos olhar a substância e não necessariamente um apego excessivo à forma. Claro que a forma também é relevante, mas não a forma, um apego, análise burra da forma, deixando passar esses vários escândalos e esses desvios. E na terceira perspectiva, nós temos que ter o controle repressivo. Gostaríamos de viver num mundo sem direito penal, sem processo penal, sem que nós precisássemos também discutir sanções administrativas. Mas não vivemos no mundo dos anjos, sim no mundo dos homens, do mundo das mulheres. Aqui me permite a utilização num contexto não tão positivo. Pessoas que são falhas, pessoas que eventualmente se desvirtuam, e nós precisamos ter mecanismos punitivos, efetivos, em relação a más condutas, em relação principalmente à corrupção, seja no setor público, ou seja, daqueles que dela participam dentro do setor privado. A prática de crime sempre envolve uma análise de risco, sempre envolve uma análise de oportunidade e de possibilidade de sancionamento. Nós temos sim que trabalhar para diminuir as oportunidades, mas nós temos também que elevar os custos, nós temos que elevar os riscos. Isso se faz através de um sistema punitivo que efetivamente funcione. Nesse ponto, também estamos aqui dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública perseguindo esse objetivo. Os órgãos de controle vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública têm atuado com absoluta independência, sem qualquer espécie de interferência. Nós temos, ao contrário, buscado reforçar, não só com orçamento, mas igualmente com recursos humanos. O presidente Jair Bolsonaro autorizou, como já é conhecido, a contratação de mais policiais federais, de mais policiais rodoviários federais, no âmbito desse governo,
incrementando o número de pessoas que seriam chamadas nos últimos serviços públicos. Isso faz a diferença. Nós precisamos ter pessoas, nós precisamos ter tecnologia, nós precisamos ter recursos financeiros, mas nós precisamos também ter pessoas trabalhando para resolver essas questões. Nós também encaminhamos um pacote anticrime que nós acreditamos muito. Isso já no início do ano, o governo federal encaminhou ao Congresso. Ele foi recentemente aprovado, em parte, pela Câmara. Claro que nós lamentamos a parte que não foi aprovada, mas nós também ficamos felizes com a parte que foi aprovada. E vamos trabalhar para que ele se torne realidade, seja aprovado na outra casa, torne lei quanto antes for possível e resgatar as partes do projeto que acabaram ficando de lado. Nós estamos defendendo com afinco o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância, porque isso é necessário para o funcionamento do sistema de justiça. Vamos deixar muito claro que isso não é a medida que resolve todos os nossos problemas. Tá? Para a investigação de crimes são necessários investimentos, recursos, outras ferramentas. Para o processo desses casos, às vezes até mesmo na primeira instância eles demoram muito, então nós precisamos trabalhar essas dificuldades, mas é fundamental que nós possamos, a partir de um momento do processo, de um prazo razoável, nós possamos executar a condenação em segunda instância. Não são só casos de corrupção. Esses dias tive notícia de um caso extremamente grave, em que um policial federal foi assassinado. Isso aconteceu em Cascavel, no estado do Paraná. Ele foi assassinado em 2012. Em 2019, 7 anos depois, foi finalmente condenado em segunda instância e foi expedido o mandado de prisão para o cumprimento daquela condenação. 7 longos anos que também refletem um prazo não muito razoável de tramitação em primeira e segunda instância. E na época que ele foi preso, a empresa procurou o pai dele, Geraldo, nome do pai, e essa pessoa, tendo em vista a prisão finalmente do algoz do filho, fez uma pequena comemoração, uma comemoração ressentida, evidentemente, não de júbilo por ver o assassino ser preso, mas sim por ver a justiça ser realizada. Mas houve ali um pequeno lamento, né, que isso, apesar de necessário, não trazia o filho de volta, e que a esposa, que era mãe da vítima, havia infelizmente falecido antes de ver a justiça ser realizada nesses longos 7 anos. Mas um momento, pelo menos, de júbilo, não pelo mal feito ao criminoso, e ninguém quer o mal das pessoas, mas sim o júbilo por ver a justiça ser feita. Ocorre que, não muito tempo depois, logo após a revisão pelo Supremo Tribunal Federal do precedente, o assassino foi novamente posto em liberdade. Flagrante denegação de justiça. Típico dia, talvez, que nós podíamos dizer que ficamos com vergonha de nós mesmos por falharmos, né, como país, como nação, de prestar justiça em um caso dessa espécie. Eu sempre tenho dito, nós respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para a democracia, mas nós discordamos desse precedente. Nós entendemos que a execução em segunda instância é fundamental para que o sistema de justiça funcione, para que nós possamos reduzir a impunidade, e com a redução da impunidade nós só não possamos realizar justiça nessa geração e não em gerações seguintes, mas igualmente reduzir o número de crimes, aumentando o risco para quem comete esses delitos. Então não é só corrupção, é também para todo
espécie de crime. Mas para a corrupção é fundamental, em particular em relação à grande corrupção, porque são normalmente os criminosos poderosos que conseguem manipular o sistema de forma a prevenir que a justiça se realize em um prazo razoável. E uma das principais lacunas, uma das principais aberturas que existe para tanto, consiste exatamente na propositura de recursos sem fins perante os tribunais superiores. E não adianta culpar o advogado, não adianta culpar o próprio criminoso que se vale desses instrumentos. O que nós devemos culpar é a disponibilização pela lei desses próprios instrumentos. Nada mais oportuno de que nós temos, na data de ontem, a comemoração do Dia Nacional da Justiça e na data de hoje, do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Quero finalizar dizendo a todos, para que saibam que o compromisso do Ministério da Justiça e da Segurança Pública no combate à corrupção permanece o mesmo, permanecerá o mesmo, amanhã, depois, nos anos seguintes. Podem ter a confiança de que aqui nós vamos sempre buscar fazer a coisa certa, sempre. Seja evitando que a corrupção se instale nesse mesmo ministério, seja identificando o que não espero que ocorra, mas sempre pode ocorrer eventualmente, identificando pontuais desvios de conduta e punindo esses desvios, e igualmente buscando controlar, melhorar os instrumentos de controle disponíveis à população, por alteração de lei, por investimento em investigação, investimento dos órgãos policiais. A nossa responsabilidade é um combate inclemente, intolerante, e aqui nós, talvez seja o único setor que nós podemos ser intolerantes, inclemente, intolerantes, sem vacilos contra a corrupção. O bom é saber que, embora seja essa uma missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado.